visitando pela primeira vez, faz assim com a sua mão que nós queremos orar por você. Tem um casal aqui. Mais alguém? Estenda a sua mão para esse casal. Ore por ele. Pai, nós abençoamos este casal e declaramos que o Senhor está sobre a vida deles. Todo e qualquer armadilha do inimigo, Senhor, contra eles está caindo por terra. Nós declaramos que onde eles colocarem a mão vai ser abençoado, onde eles colocarem a planta dos pés será dado por possessão. E nós declaramos, ó Pai, que o Senhor da vida deles, da empresa, do trabalho, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos novos tempos, novo mover sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus por eles? Amém. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala, está frio, mas Deus vai aquecer seu coração hoje. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Hoje, fui de manhã no armário e estava lá esse blazer que é uma vez por ano ele sai de lá. E aí eu falei assim, hoje eu vou de café, sou o cafezinho de vocês hoje. Deus abençoe. Final de semana intenso, aniversário de Samuel ontem, correria para cima e para baixo, mas foi muito bom, graças a Deus. Já está com 4 anos nosso... Ainda não. Amanhã ele faz 4 anos, que é dia 8. Graças a Deus. Quero falar com vocês hoje sobre stop, pause, play. Deus no controle. Fala para a pessoa do teu lado, stop, pause, play, Deus no controle. Para isso eu quero começar falando para você. Quando Deus aperta o stop, é para alguém que está desligado ou desalinhado com os planos que Ele tem para a vida de quem está sendo parado. Deus para quem está desalinhado com o plano dele. Segunda coisa, Deus não tem problema em pausar você. Terceira coisa, Deus dá play para quem está conectado e alinhado com Ele. Para isso, para a gente entender isso, eu quero ler Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornarão, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia. E em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará.
Incline sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nesta manhã nós queremos compreender esses 3 estágios da nossa vida: stop, pause e play. Eu sei que o Senhor, em todos eles, cuida, trabalha e quer que nós sejamos abençoados. Nos abençoa, Senhor, com esta palavra nesta manhã, para que possamos entender a sua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Deus aperta o stop de quem vive desalinhado com a sua palavra. Deus não tem problema em pausar você. Deus tem um desejo enorme de apertar o play na sua vida, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Mas tudo isso passa pela palavra do Senhor. Tudo isso passa pela palavra do Senhor, porque aqui deixa claro que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. A vontade dele, muitas vezes, não é a nossa vontade. E Deus quer com que a sua palavra em nós faça uma transformação no ambiente em que nós vivemos. Quando nós lemos esta palavra, ela nos enche de fé, né? Porque nós cremos que a palavra está em nós e nós queremos viver esta palavra. E aí nós já nos enchemos e achamos que temos um cartão de crédito sem limite, um black na nossa vida. Como diz a pastora, cartão de crédito não é dinheiro. Exorta o irmão do teu lado e fala assim: cartão de crédito não é dinheiro. O que é cartão de crédito? É uma autorização para comprar, com um acordo de que no dia do vencimento você vai pagar a conta. A palavra de Deus é o crédito que Deus derrama sobre a nossa vida, mas nós temos uma conta a pagar. Deus acreditou em mim e em você. Como nós pagamos essa conta, pastor? Vivendo a vontade dele para a nossa vida. E tem muita gente no Serasa de Deus. Tem muita gente no Serasa de Deus. Quando nós somos parados por circunstâncias ou a soberania de Deus, já nos vem aquele medo, né? Deus me abandonou. Deus tirou a mão da minha vida. Deus, o que eu preciso fazer? Onde que eu errei? O que eu preciso fazer? Então nós precisamos, queridos, entender os comandos de Deus para a nossa vida. Deus está lá no controle. Agora, stop. O que significa stop? O stop de Deus é quando estamos fora dos planos dele. E Deus fala assim: meu filho, volta para o caminho. Meu filho,
o que você está fazendo. O que você está fazendo? Está indo, o mel da carcaça brilhou no teu olho? Quem matou leão essa semana? Ninguém? Então levanta a mão, né? Quem é matador de leão aí? Próxima pergunta você não responde. Quem voltou na carcaça para ver como é que estava? O stop de Deus é quando nós estamos fora do plano de Deus. E aí tem um homem na Bíblia chamado Jonas. Ele tinha uma missão de ir para uma cidade e ele achou que não deveria ir para aquela cidade. O que Deus faz com ele? Stop. Para, Jonas. E Deus precisa intervir de uma forma tão grande que Jonas é engolido por um grande peixe. Deus muitas vezes vai nos parar e dizer assim: ei, o projeto que você está tentando executar não está nos meus planos para a tua vida. O projeto que você quer executar, não fui eu que planejei, é você que quer. É você que quer. Deus, o nosso Deus, não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém fique fora do céu. Deus quer salvar a todos. Para isso, primeira carta a Timóteo 2, isso é bom e agradável a Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, mas você, estando fora dos planos de Deus, ou você ouve o stop de Deus e fala assim: ei, não é por aí, volte para o caminho. Ou Deus realmente vai deixar o seu carro cair na ribanceira. Porque Deus dá sinal, Deus te exorta, Deus fala, mas mesmo assim, muitos têm insistido em continuar descendo a ladeira. Stop de Deus quer dizer, zera o cronômetro. Parou? Chega. Conversão, mudança de vida. É isso que o crente faz, ele se converte. Converter quer dizer, estou indo para lá, mas para lá não é bom. Eu vou para cá, porque aqui tem presença de Deus. É conversão. Deus dá o stop e encerra algumas histórias, porque não é isso que Deus planejou para a tua vida. Não é para isso que Deus te chamou. Deus cancela alguns projetos e decreta o fim da linha. Fala, não, para. Ao que Deus se opõe? Um exemplo. Às vezes você está lá com aquele celularzinho antigão, 16 de memória. 16 de memória dá para quê? Receber ligação e mal, se ninguém te mandar foto, você vê mensagem. E você está lá com aquele celularzinho, 16 de memória, mas uma vida intensa de oração. Uma vida intensa de leitura da palavra. Uma vida intensa de estar na presença de Deus. E aí você clama: Senhor, me dá um iPhone 18. E aí chega o iPhone 18. Porque Deus dá credibilidade para você. Deus acredita em você.
O que você vai fazer com o iPhone 18? Você vai usar o iPhone 18 para pesquisar palavras da Bíblia? Você vai usar o iPhone 18 para postar mensagens? Ou você vai usar o iPhone 18 para começar a pesquisar coisas que vão te tirar da presença de Deus? Se você continuar no mesmo ritmo que você tinha com 16 GB, você continuar no mesmo ritmo quando chegar a 512 ou 1 tera, Deus vai falar assim, beleza. Agora, se você os 512, 1 GB te tirar da presença de Deus, Deus vai atirar o seu iPhone. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, Deus não quer que ninguém se perca. Abre o olho. Abre o olho. Deus aperta o stop, porque Ele sabe que se Ele não te parar, muitas vezes você vai meter o louco e vai falar assim, Deus proverá. Eu não vou falar o nome, mas antigamente tinha um irmão aqui que falava assim, vamos passar o cartão, o Black que lute. Graças a Deus ele se converteu. Cuidado com o crédito que Deus está colocando na tua mão. Se você não tiver habilidade para usar o que Deus está colocando na tua mão, Ele vai te parar. E isso é uma palavra não para pessoas que não conhecem a Jesus, é uma palavra para quem conhece a Jesus. A palavra é o bem mais precioso que Deus está derramando sobre a tua vida. O que você está fazendo com esse bem mais precioso? Às vezes nós pensamos assim, não, tranquilo, eu tenho um iPhone 18 e eu domino o sistema, eu consigo trafegar entre uma vida com Deus e uma vida de olho no mel, na carcaça. Não funciona. Não funciona. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não existe meio termo. Ou o seu dono total é Deus, ou parcial é o diabo. O que você quer? Ser total de Deus ou parcial de Deus e pezão lá no mundão? Deus quer filhos que controlem o sistema com amor nele, para que a obediência nele seja usada e esse sistema seja usado para implantar o reino de Deus. O sistema que nós estamos formando como igreja é para implantar um reino. Qual que é? O reino de Deus. Nós usamos tecnologia? Usamos. Nós temos métodos? Temos. Mas o nosso fim, nosso objetivo final é o quê? O reino de Deus ser implantado na sua vida. E primeiramente, para ser implantado na sua vida, ele tem que ser implantado na minha vida e na vida da pastora. Se você quer implantar o reino de Deus em alguém, ele tem que estar em você. Porque ninguém consegue dar para outras pessoas o que ela não tem. Porque se você tentar passar para outras pessoas o que você não tem, você só está passando o black e depois o black que lute. Vida cristã
é compromisso com Deus. Vida cristã é ser exemplo, ser testemunha do Senhor. É levantar e chamar a responsabilidade, como o apóstolo Paulo falou: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Segundo comando que Deus dá para a tua vida: primeiro é stop, te para. Por quê? Porque você está desalinhado com a vontade de Deus. Se tem algo desalinhado com a tua vida, meu irmão, conserte, arrume antes do stop total de Deus sobre a sua vida. Segundo comando, o pause. Pause não é castigo, mas é uma preparação. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: pause não é castigo, é uma preparação. Gênesis capítulo 11, versículo 27. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão e Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Sara foi estéril, não tinha filhos, e tomou terra Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e viveram até Harã e habitaram ali. Qual que é o pause de Deus neste texto? O pause de Deus nesse texto está no versículo 30. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Qual é a área da sua vida que Deus pausou com esterilidade? Qual é a área da sua vida que Deus falou assim: preciso parar por um tempo o meu filho? Lembrando que pause não é castigo, mas é um preparo. Deus aqui, Sara era estéril, não tinha filhos, mas Deus movimenta toda a geração aqui. Sai de uma terra de Ur, vai para Canaã. Movimento de Deus. Qual que é o movimento de Deus que muitas vezes nós não percebemos? Qual é a peça que Deus está movimentando enquanto nada acontece na tua vida? Quando nós pausamos um filme, nós pausamos a imagem. Por quê? Acabou a pipoca. Pause. Vou lá buscar mais pipoca. Acabou o refrigerante. Vou lá buscar mais refrigerante. Alguém tocou a campainha. Pause. Vou lá atender esse chato que interrompeu minha série. O pause de Deus, muitas vezes, é porque falta algo na tua vida. E nós sermos pausados é algo terrível, né? Às vezes está dois lá assistindo o filme, e aí um pausa e sai. O que fica no sofá, esperando o outro voltar, ou eternidade, não é? E aí, vai demorar? Meu Deus, que demora, é só pegar a pipoca. Não, mas eu estou pondo um sal. Estou pondo uma pimentinha. Uma manteiga.
É difícil nós esperarmos o mover de Deus, não é? Mas no esperar, é Deus nos trabalhando para valorizarmos o que Deus está colocando na nossa vida. Muitas vezes, quando a coisa vem rápido, a gente usa uma vez, parece criança. Usa uma vez um objeto e coloca lá no fundo e nunca mais usa. O Senhor pausa a sua vida, não porque a história acabou, mas Ele apenas congela e fala assim: vou trabalhar algo em você. Ele pausa muitas vezes a sua história, é porque Ele está vendo que você está indo para um abismo do jeito que você está indo. Está prosperando, e compra uma coisa, e compra outra coisa, e compra outra coisa. Eu tive uma experiência esses dias que eu virei o doido do Mercado Livre. É raro eu comprar coisa no Mercado Livre. Numa semana eu comprei 6 objetos, eu falei, estou viciado. Estou viciado. Aí eu falei, Jesus, sai! Mercado Livre, sai em nome de Jesus. Mas às vezes nós entramos numa disparada e Deus fala assim: se eu não pausar ele agora, nada mais para ele, nada mais segura, ele não vai ter valor no que eu estou fazendo na vida dele. Então, o pause de Deus é para te gerar estrutura. O deserto, a porta fechada, é Deus trazendo clareza para a sua vida. Quem já foi para um lugar onde estava só você? E aí você ouve lá no fundão assim o grilo. Cri, 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 cri. Um passarinho lá no fundo. Ou às vezes nada. É tão deserto que não tem nada. É bom estar naquele lugar? Para mim, seria, porque até som hoje, se tiver um pouquinho alto, eu já estou ficando velho e já... Oh, meu Deus, baixa esse trem aí. O Fernando estava fazendo um negócio para mim essa semana lá. Misericórdia, para que dar som naquela altura? Oh, Jesus. Era louvor. Mas... Oh, a espiritualidade do crente. Então, Deus, o deserto é para trabalhar paciência em você. Às vezes nada está acontecendo no seu dia a dia, e Deus está falando assim: filho, estou trabalhando em você. O pause é para nós aprendermos lições que nós perdemos. O pause é para você aprender, não funcionou desse jeito. Calma, não avance antes de aprender a maneira certa de fazer. Falou um negócio para a esposa, não foi bem recebido, meu querido, não insista em impor a sua vontade, aprenda novos métodos de falar com a sua esposa. E mulher também, filho, mulher também tem hora que só Jesus na causa. Só Jesus na causa. É do meu jeito. Se não for do meu jeito, tu vai dormir 1 hora, caboclo. Quantos estão presos muitas vezes em situações por anos? Estão pausados por anos. Por quê? Porque ainda não aprendeu o que Deus quer fazer na tua vida. Outra coisa que Deus quer falar com você, no silêncio, Deus continua trabalhando. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os meus planos não são os planos de Deus. E Deus vai trabalhar isso na tua vida. O pause, muitas vezes, nós achamos que abandona. O silêncio de Deus,
Nós achamos que é abandono, mas no silêncio Deus está trabalhando nos bastidores. Muitas vezes não está acontecendo coisas em você, mas Deus está trabalhando pessoas ao seu redor. Deus está trabalhando pessoas ao seu favor. Você não está vendo o que está acontecendo muitas vezes no coração da sua esposa, o que está acontecendo no coração do seu esposo. E muitos não têm paciência de esperar, e aí troca os pés pela mão e quer fazer com a sua força. Eu não canso de ver o testemunho do Paulo. Por quê? A Juliana foi muito sábia. Ela podia ter falado assim: vou sair dessa igreja porque meu marido não gosta do pastor. Mas ela foi persistente. Bom, se você não sabe o que eu estou falando, depois entra lá no canal e assiste a pregação que você vai ver o testemunho do Paulo. Mas ela foi persistente. Ela continuou acreditando que Deus estava trabalhando. E Deus trabalhou na vida do Paulo. Hoje, o Paulo já deu lição de bem casados. Já está sendo trabalhado ali, ser um líder na presença de Deus. Então, aprenda a observar o silêncio de Deus. Pause em Deus não é game over, tá? Pause em Deus é um tempo para ganhar fôlego. Aproveite esse tempo para você recalcular a rota. Pause de Deus muitas vezes na nossa vida é para corrigir algumas coisas no nosso caráter. Pause de Deus na nossa vida muitas vezes é para tirar velhos hábitos. Aquele ciclo, 15 dias bem, e aí 15 dias mal. 15 dias em oração, nada aconteceu, desisto. Volto para o mel novamente veio na minha mente. Aprenda a ouvir os pauses de Deus. Deus apertou o pause, não é porque Ele desistiu de você, é porque Ele está te preparando, é porque Ele está te levantando. O mundo exige de nós uma velocidade enorme, produtividade. Você tem que ser visível. Pastor, que vergonha. O senhor só tem 1.500 seguidores no Instagram, só. E daí? E daí? Não vivo disso. Eu uso os meios eletrônicos para falar com vocês. Mas tem gente que toda hora não ficou bom, deleta. Aí, desse lado tem mais luz. Ah, pisquei, deleta. E vive em função de buscar visibilidade. Gasta o seu tempo atrás de visibilidade dos outros, sendo que você precisa ser visível para quem? Estivemos aqui sexta-feira, orando, buscando a Deus. Nós estamos entrando na nossa segunda semana de jejum e oração. Fiquei feliz com o tanto de pessoas que tinha aqui, mas triste porque o potencial da nossa igreja de intercessores é maior do que tinha aqui. Recebe a bronca, tá? Sem oração, nós não vamos para lugar nenhum. Sem oração, você pode tentar qualquer projeto. Vai demorar muito mais o seu projeto se você tentar pela força do teu braço. Deus quer que você dependa 100% dEle. Deus quer, novamente, 1 Timóteo 2, Deus não quer que ninguém se perca. Não basta começar bem, tem que acabar bem. E nós só vamos acabar bem se nós dependermos totalmente do nosso Deus.
Todos nós temos um clamor pelo play de Deus, não é? Todos nós queremos que Deus aperte o play e fale assim: realiza, vai, acontece, continua, você está pronto, você vai conseguir, entra na promessa, eu estou te colocando na promessa, come do favor de Deus. E a história que eu li para você antes, da esterilidade de uma pessoa, Deus estava preparando, Deus estava trabalhando para que da esterilidade de Sarai saísse uma geração. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vale ou não vale a pena o pause de Deus? Eles até não entenderam o pause de Deus e tentaram arrumar um jeitinho. Mas Deus tinha uma promessa, e Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Deus tem algo sobre a sua vida, mas você só vai receber quando você estiver 100% preparado. Porque mulher que gera um filho, onde o seu ventre não está preparado, acontece o quê? Um aborto. Deus não quer que você aborte nada. Deus quer que você seja fértil, pai e mãe de nações. Pai e mãe de nações. Mas para isso, você precisa estar pronto para o play de Deus. Você precisa estar pronto para o play de Deus. Aqui Deus falou assim: sai da tua terra. Quer dizer o quê? Sai da situação em que você está. Sai do lugar que você está. O lugar que eu vou te levar é o lugar que eu já preparei. Isso que nós precisamos entender. Deus vai te tirar de um pensamento, Deus vai te tirar de uma motivação ou de um plano para te levar para o plano que Ele planejou para você. Ele preparou para você, porque Ele quer que você seja pai de nações. Ele quer que te abençoar de tal maneira que todas as famílias da terra serão abençoadas pela minha vida e pela sua vida. Nós vamos atingir todas as famílias? Não, mas as famílias que estiverem ao nosso redor vão ver o mover de Deus sobre as nossas vidas. As famílias que estão ao nosso redor vão ver o que Deus está fazendo. Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Entenda isso, querido. Os pensamentos seus não são os pensamentos que Deus tem a seu respeito. E os caminhos que você muitas vezes está trilhando não são os caminhos que Deus planejou para a tua vida. Pastor, o que eu faço então? Aprenda a entender os comandos de Deus para a tua vida. Achei maravilhoso o testemunho do Lucas, da moto. Saiu de manhã, tinha um gafanhoto lá, piscando ele assim, vai.
Fecha o negócio. Tu vai se lascar se você fechar esse negócio. Muitos querem que Deus venha e fale assim: ei, Lucas, não feche o negócio, é engodo para você. Aquela voz assim. Deus não vai fazer isso, Deus vai usar sinais, mas você vai interpretar sinais quando você estiver ligado com... Exemplo claro do stop de Deus sobre a vida de alguém é esse. Deus falou: stop, para, essa moto não é para você, essa moto não vai ser bênção na tua vida, essa moto sai fora. Gafanhotinho, qual que foi o outro passo? A mulher falou: não, essa moto não é boa. E aí ele tenta falar com o cara não quer falar com ele. E muitos iam falar assim: eu queria tanto aquela moto. Nossa, eu já estava sonhando subir e passear com ela. Foi: meu filho, Deus tem coisas maravilhosas para você, mas aprenda a interpretar os controles de Deus para a sua vida. Pause de Deus, querido. É para que você entenda que o plano de Deus tem um tempo certo, uma motivação certa para acontecer. Tem um tempo certo. Você precisa receber o plano de Deus e não sair da presença dele. Você precisa receber a promessa, mas a promessa não pode te afastar da presença de Deus. Pode acontecer isso, pastor? Pode. Tem muita gente que recebe bênção e acaba saindo da presença de Deus por causa da promessa, por causa do que está vivendo, porque se deleita tanto na promessa, quer usufruir tanto da promessa, mas esquece que quem continua suprindo as suas necessidades é o Deus Todo-Poderoso. Então, aprenda a ver os pauses de Deus. Deus quer e vai fazer na tua vida. Você tão preparado, tão cheio da presença de Deus, que quando Ele apertar o play, você vai entender: é momento de caminhar. É momento de me mover, é momento de receber, porque eu tenho uma promessa, Deus tem uma palavra sobre a minha vida: em ti serão benditas todas as famílias da terra, de você farei uma grande nação, em você o seu nome será grande entre as nações. É isso que Deus tem para você. Então pare de tentar ver as circunstâncias, olhe para o Deus que está trabalhando na tua vida. Está difícil? Levanta, ora mais. Está difícil? Estuda mais. Está difícil? Trabalha mais. Mas no tempo certo você vai colher, porque ninguém que semeia vai deixar de colher do fruto. Ninguém que semeia em terra boa vai deixar de usufruir da colheita. Deus tem algo para você. Baixe a sua ansiedade. Busque força no Espírito Santo para entender. Busque força em Deus. Descanse na soberania de Deus. Nada está acontecendo. Está acontecendo sim. Não está acontecendo visivelmente, mas Deus está trabalhando. Às vezes não está trabalhando em você, mas está trabalhando nas pessoas ao seu redor. Está trabalhando nas pessoas que vão te abençoar, vão ser meio de Deus para te abençoar. O play de Deus é perfeito. O pause de Deus é tratamento. E o stop de Deus evita tragédia na tua vida. O stop de Deus evita tragédia na tua vida. O pause de Deus é um trabalhar
preparação para que você possa prosseguir. E o play é você honrar a Deus em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Fique em pé. Em qual controle de Deus você está? Deus apertou o stop na tua vida? Muda a direção. Deus apertou o pause na tua vida? Abra sua mente. Aprenda o que Deus quer movimentar. Peça para Deus para que você possa discernir o momento, para que você possa entender o que Ele está trabalhando. E repreenda a ansiedade. Não andeis ansioso por coisa alguma. Ah, pastor, estou com medo. A Bíblia diz que medo é um espírito. Se é um espírito, como é que você luta com o espírito? Saia em nome de Jesus. O sangue de Jesus te repreenda. Deus me deu espírito de coragem, de audácia. Deus me capacita para seguir em frente. Ah, mas eu tenho medo de passar por algumas situações que vão me privar e eu vou passar necessidade. Nunca vi um justo mendigar o pão. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Por que você está ansioso? É porque você não está totalmente alinhado com o Senhor. Você está vivendo os seus projetos, não está vivendo os projetos de Deus. Pare de viver os seus projetos, pelo amor de Deus. Viva os projetos de Deus. Qual estágio você está? Comece a orar para você discernir em qual estágio. Qual o botão que Deus apertou na tua vida? Stop. Sai, se for stop, sai de onde você está. Vai para a terra que Ele está preparando para você. Se for pause, aprenda o que Ele quer te ensinar. Se for play, querido, voa. Se for play, realiza com 100% de aproveitamento. Realiza com todo o teu coração, com toda a força do teu ser. Espírito Santo de Deus, nós queremos orar. Pedir que o Senhor traga discernimento, entendimento nesta manhã. Não permita nenhum engano, Senhor. Todo espírito de engano caia por terra nesta manhã. Abre, Senhor, os olhos dos meus irmãos. Abre, Senhor, o entendimento. Qual é o comando que o Senhor tem para nós? Em que fase nós estamos, Jesus? E nos ajuda, Senhor, a passarmos com êxito, Senhor, desta fase. A passarmos, Senhor, aprovados, Senhor, por esta fase. Oh, Espírito Santo de Deus, capacita nesta manhã, em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito
Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia! Deus é bom, Deus é misericordioso. Que bênção, né? Que palavra boa. Pode sentar, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Hoje é um dia muito especial. É o dia que nós vamos tomar a ceia do Senhor juntos. E a palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Paulo, lá na carta, a primeira carta aos Coríntios, ele nos ensinou sobre a ceia. Vou ler com vocês. 1 Coríntios 11, 23, mais um pouco aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Essa passagem nos mostra como devemos tomar a ceia do Senhor. E aí você pergunta para mim: eu posso tomar a ceia do Senhor? Eu realmente estou preparado? Será que eu vou tomar juízo para o meu corpo? Será que eu vou trazer enfermidade? Será que eu estou em pecado? Posso? Não posso? Tantas pessoas ficam pensando se são ou se não são dignas de tomar o corpo e o sangue do Senhor. Alguns teólogos creem na teoria da transubstanciação. Depois vocês estudam lá o que é isso. Outros dizem que é consubstanciação. Outros ainda pensam: isso apenas é um memorial. Não tem nem sangue, nem corpo aqui. Mas sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para essa mesa, nós somos convidados a olhar, sabe para onde? Para dentro. E quando nós olhamos para dentro de nós entendemos que nós não somos dignos do corpo, do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz do Calvário por nós. Dignos nós não somos, nós não merecemos esse sacrifício. Mas quando nós tomamos a ceia, nós também somos convidados a olhar para fora, a olhar com empatia para o nosso irmão, não com julgamento se ele é ou se ele não é digno, porque nós não somos também. Mas nós somos convidados a olhar para os nossos irmãos em amor. Nós somos convidados a olhar para trás, para o sacrifício de Cristo. Mas também nós somos convidados a olhar para a frente, porque a Bíblia diz: fazei isso até que ele venha. E ele virá, amém? Você pode dizer comigo: Maranata, vem Jesus, nós estamos te esperando. Nós somos convidados a olhar para cima, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Tantas coisas nós vivemos essa semana, não é? Foi uma semana difícil. Mas nós temos
esperança, porque o Senhor está preparando o melhor para nós. O melhor está por vir. Podemos dizer, vem, Senhor, e podemos também tomar sempre em memória dele. Todas as vezes eu te convido, meu irmão, tome a ceia, crendo que Jesus virá, olhando para dentro, sabendo que você é pecador, mas que ele já te perdoou e que nele todos os seus pecados estão perdoados. Peça perdão a ele. Quem vai tomar a ceia agora, eu peço que se levante, fique em pé. Vamos ter um momento de reflexão, de olhar para dentro, de olhar para você e saber que o Senhor Jesus morreu por você e você já está perdoado. Oh, Senhor, olha para dentro de nós nesta manhã. Perdoa os nossos pecados. Faça-nos dignos neste momento de tomar esta ceia em memória do Senhor. Sinta a presença dele aqui. Ele está aqui, como sempre esteve ao seu lado. É um momento muito importante, gente. É muito importante. É a hora de você olhar para essa mesa e saber que ele está aqui, que ele virá, que ele veio para te salvar. É um momento de você respeitá-lo e saber que nós estamos aqui em família. Vamos orar pelos elementos, vamos consagrá-los. Senhor Deus, nesta manhã, nós consagramos este suco de uva, esse cálice. Sabemos que essa é a nova aliança do seu sangue. Queremos, Senhor, fazer isso em memória do Senhor, respeitando esse momento sagrado, este dia que o Senhor está aqui presente. Oh Deus, nós consagramos este pão, que é o teu corpo, que foi moído naquela cruz por nós, que foi massacrado, mesmo sem que nós merecêssemos, mas o Senhor estava ali. E nós também queremos fazer isso em memória do Senhor e dizer, volta Jesus, estamos te esperando. Estamos aqui como família, como igreja do Senhor, te esperando. Nós consagramos esses elementos. Irmãos, podem servir. Se você for tomar o cálice, comer do pão, se sirva agora. Vamos comer juntos. Estremeceu, sepulcro se abriu, e Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Olhe para o alto, olhe para a frente, olhe para dentro de você e saiba que Jesus morreu por você. Comemos, irmãos, comamos e bebamos em memória dele. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Nós te agradecemos por esse lindo momento onde o Senhor esteve conosco.
onde o Senhor está conosco e sempre estará conosco. Muito obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Cantamos aleluia, cantamos